Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Carla Mariana e eu sou a professora de produção textual. Hoje eu trouxe um assunto muito interessante, que é esse assunto que está aí na nossa tela, o gênero poema. Vamos lá? Muito bem. O poema, pessoal, eu trouxe essa imagem para mostrar que o poema tem... Uma das funções do poema é emocionar, despertar diversos tipos de emoções nas pessoas. Bem, para isso nós precisamos entender poesia e poema, certo? Poesia é a habilidade de criar algo que desperte emoção nas pessoas, que toque as pessoas de alguma forma, certo? Pode ser imagem, música, escrita. Pois muito bem. Quando isso eu pego uma poesia e a transformo em palavras, o resultado disso tudo é o poema, certo? O poema ele pode ser estruturado de diversas formas. Entre elas, ele pode vir em versos, em estrofes, com recursos sonoros, que é a musicalidade presente no poema, como também com recursos visuais, tá? Isso tudo é um trabalho criativo do autor, ou seja, parte do princípio da criatividade desse autor. Eu tenho textos em prosa ou em verso? Tenho? Sim, eu tenho sim. Coloquei até um coraçãozinho aí para vocês entenderem. Bem, eu tenho textos em prosa e em verso. Pode isso, produção? Pode. Mais conhecido em verso, a gente tem diversos em prosa, né? Eu trouxe para vocês esse aí, tá? Que são as três penas, um conto. Se vocês observarem, não há quebra nas linhas. O que dá o limite aí das linhas é a própria margem, ok? E eu trouxe aqui um exemplo de texto em verso, tá? Esse é o poema Bilhete, de Mário Quintana, ok? Então aí você vê aqui a quebra da linha, tá? Vamos observar aqui outros detalhes. Falando em poema, eu tenho versos, estrofes e rimas, ok? Como seria isso? O que são os versos, as estrofes dentro do poema? O que é isso, professora? Bem, versos são as linhas poéticas, ou seja, cada linha do meu poema. Estrofes são conjunto de linhas, tá? Conjunto de versos. Rimas são sons no fim das palavras, certo? Aquele som lá que a gente vê, que costuma até fazer brincadeiras com aqueles sons, são as nossas rimas. Bem, observando a musicalidade nas rimas. Essa é a parte mais interessante, uma das partes mais interessantes do poema. Eu tenho a localização dessas rimas. Eu tenho rimas internas, que estão localizadas no interior do texto, e externas, que estão localizadas nas margens, ok? Tenho também a identidade sonora. Rimas perfeitas, ó, um exemplo, mato e gato. Viram que o final rimou bem parecido? São as rimas perfeitas. Vamos lá. E as rimas imperfeitas, quais são? Mato e galo. Viu que mudou? Então, são chamadas de rimas imperfeitas. Ou ainda tem versos brancos, ou também pode ser chamado de versos soltos. Isso é quando não há rima no poema, certo, pessoal? Não tem rima, tá? Isso aí me lembra muito um autor, a Cora Coralina também, tá? Então, vamos lá, dar seguimento aqui. Eu trouxe um recurso aqui de imagem, tá? No poema pode existir diversos tipos de recursos ligados a imagens. Esse é um deles, ok? Esse recurso aí, a própria imagem feita com as palavras do texto remetem ao conteúdo do texto. É bem interessante, né? Pessoal, sobre aqui versos, estrofes e rimas, eu quero falar sobre um detalhe que eu vou aprofundar com vocês mais adiante, tá? É a métrica do poema. Como isso acontece, professora? Bem, a métrica do poema é quando o poema já vem bem detalhado, um estilo de poema. Bem, nós temos aqui a escansão métrica, tá? Como que é isso, professora? Nós não temos a separação de sílabas na língua portuguesa? Pois muito bem. A separação de sílabas na língua portuguesa é semelhante à separação de sílabas, a escansão métrica, as sílabas poéticas dentro do meu poema, certo? Tem algumas diferenças, tem o jeito próprio de fazer a escansão métrica, mas para vocês terem noção do que seria, é parecido com a nossa separação de sílabas. Ok, pessoal? Dentro da nossa aula, nós vamos estar lendo aquele texto no nosso momento de interação e vamos estar praticando, ok? Beijo e até a próxima aula.